Flamengo quer a contratação de Léo Fernandes para a temporada de 2025. Davi Luiz abre o jogo e revela bastidores sobre a sua saída do Flamengo. Wesley pode ser vendido para a Europa e trazer lucro aos cofres do Mengão. E José Boto está devagar nas negociações do mercado. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa noite, eu me chamo Iriduque, já estou preparado para mais um giro de notícias do clube mais querido do Brasil. É claro que eu estou falando do clube de regatas do Flamengo. Mas antes, para tudo, preste atenção, já chega aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho que vai estar escrito inscreva-se. Apertando nele, ele muda de cor, você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes. E para não perder tempo, se você já é inscrito, chega deixando o seu likezão, porque é muito importante, valoriza o nosso trabalho e mostra que o nosso conteúdo é relevante para a plataforma. Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar, porque está sendo um mercado muito agitado para o Flamengo e a gente vai falar de tudo, mas tudo que aconteceu ao longo dessa semana, já que estamos aí no domingo e vamos iniciar mais uma próxima semana de mercado de transferências do rubro-negro carioca. Iniciando o giro de notícias com a primeira informação de hoje, Flamengo quer a contratação de Léo Fernandes, meio-campista que está atuando no Peñarol. O Flamengo está de olho no jogador que foi destaque nessa última Copa Libertadores da América e atuou recentemente no Brasil pelas cores do seu rival, o Fluminense. Só que por aqui o Léo não foi tão bem, o torcedor não sente tanta falta, mas tem um sentimento de arrependimento por não ter valorizado tanto o Léo. O técnico Fernando Diniz não utilizava muito o jogador, que depois, consequentemente, foi destaque dentro dessa equipe do Peñarol na Copa Libertadores da América. A informação surge no portal O Dia e fala que o Flamengo já voltou a conversar para tentar a contratação do jogador de 26 anos. Ele que tem aí um grande repertório dentro dessa última Libertadores da América, sendo o jogador destaque do Peñarol do Uruguai. O jogador é muito versátil, atua como camisa 10, né? O meio-campista que pisa na área e além de muitos gols, o Léo tem uma excelente bola parada e seria um fator que também ajudaria muito o técnico Felipe Luiz dentro do seu trabalho no Flamengo. Ele hoje pertence ao Toluca do México, né? Estava emprestado ao Peñarol, essa foi a sua última passagem pelo futebol uruguaio, inclusive ele esteve no time que eliminou o Flamengo na competição continental neste ano, né? A publicação do jornal O Dia informa ainda que os mexicanos querem 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, de acordo com a cotação atual para liberar o atleta. Ainda não se sabe se o Flamengo toparia pagar ou não esse valor, mas as negociações estão acontecendo e as conversas entre a staff do jogador e os representantes rubro-negros estão aflorando a cada dia. O Flamengo quer contar com o Léo Fernandes porque seria um reserva imediato para o Arrascaeta, ou até mesmo dividindo essa posição com o Charles Alcaraz, jogando de segundo volante. A gente tem que entender que o Flamengo vai ter algumas perdas no mercado e tem que contratar a nível para poder suprir essas posições que vão ter uma certa ausência. E o Flamengo terá competições grandes pela frente, não só a disputa do Campeonato Brasileiro, como também a disputa da Libertadores da América, da Copa do Brasil e do Super Mundial, já que o Flamengo em julho vai ter essa paralisação para jogar essa nova competição, esse novo torneio que está sendo mobilizado aí pelas equipes de vários continentes. Ou seja, a gente fica nessa expectativa do que pode acontecer. O veículo de comunicação não informou se os representantes uruguais, né, estão vendo a possibilidade com muitos bons olhos, essa vinda do Léo Fernandes para o Rio de Janeiro. Mas uma coisa pode agradar muito e facilitar essa proposta inicial do Flamengo enviada ao Léo Fernandes, que é o seguinte: a estrutura hoje que o Flamengo aplica dentro da sua metodologia futebolística é algo que agrada muito, olhando o CT que o Flamengo tem, o estádio do Maracanã propriamente, a construção do novo estádio do Flamengo é algo que visa também uma mobilização do jogador em querer vir jogar aqui. O salário também pode ajudar muito, já que o Léo Fernandes joga num futebol muito desvalorizado financeiramente, que é o futebol uruguaio, ou seja, seria ali uma porta de entrada para ele receber um melhor salário, e isso chamando a atenção do jogador, e além disso, abertura de portas para a seleção uruguaia, permanecer dentro dessa vitrine sul-americana e atuando pelo Flamengo. Eu sempre falo aqui, você vai ser um jogador que vai estar sempre disputando títulos, e isso é algo que faz a diferença para quem quer voltar a ter um protagonismo dentro da seleção uruguaia, ou quer ter uma primeira participação por lá. O Léo Fernandes poderia estar aí usando esses 3 requisitos para aceitar e topar esse projeto do Flamengo para a temporada de 2025. Prosseguindo com o giro de notícias, Davi Luiz abriu o jogo sobre bastidores da sua saída do Flamengo. Inclusive, rasgou o verbo e falou muitas coisas da atual gestão do Luiz Eduardo Batista, o BAP. Davi Luiz, inicialmente, para a galera poder entender o contexto, foi jogar a partida do Zico ontem no Maracanã. Ao ser parado na zona mista, ele abriu o jogo e falou tudo sobre essa polêmica que está girando aí em relação à sua saída. Inclusive, Davi Luiz mencionou que ficou sabendo da sua demissão
abre aspas, demissão, né, porque não teria um acordo de renovação, a sua saída do clube, através do Instagram. É isso mesmo. Ele não recebeu uma comunicação, não recebeu uma ligação, não recebeu nenhum ofício, nenhum tipo de documento dizendo da sua saída do Flamengo. Ele abriu o Instagram e viu que havia uma nota notificando ali que o jogador não estava mais junto com a delegação para 2025. O questionamento do Davi Luiz é que, segundo mesmo, ele tinha um acordo com a antiga gestão para uma renovação automática em dezembro desse ano. É isso mesmo. Ele tinha um acordo com Rodolfo Landim, a sua antiga gestão rubro-negra, né, que ficou aí nesse último triênio, foi campeã de muita coisa, que o Davi Luiz teria uma renovação automática para 2025. Só que o BAP não quis saber desse acordo que o Landim teve, não. Ele chegou e mudou tudo. Falou pro Davi Luiz, você não vai permanecer, você hoje não é útil pro Flamengo em relação ao que a gente molda para uma temporada de 2025, você não vai permanecer. E o Davi Luiz simplesmente saiu por opção do BAP. Ele, inclusive, disse ali que tá recebendo muitas ligações do presidente Pedrinho, mas que não vai conversar nada agora. O presidente Pedrinho, que é do Vasco da Gama, rival do Flamengo, recebeu também contatos do Fortaleza, mas que no momento ele tá pensando junto com a sua família que só vai começar negociações em janeiro de 2025. Mas é um Davi Luiz que tá muito chateado. Inclusive, ele fala que o que mais chateia ele é ele não ter recebido esse contato, até mesmo de companheiros que estão dentro do Flamengo ali, sobre esse feeling de que ele não ficaria. Ele fala ali, inclusive, 3 vezes que não recebeu nenhuma ligação, nenhum contato, nada. Ele foi informado pelo Instagram que não estaria mais junto a esse projeto do Flamengo para a temporada do ano que vem. E isso ali acabou chateando demais o jogador. Ele que pode estar indo até mesmo para um rival carioca do Flamengo. Então a gente fica na expectativa para saber qual vai ser o futuro do Davi Luiz. Mas hoje não é mais junto ao rubro-negro carioca, principalmente depois de toda a polêmica que envolveu aí o BAP, o Landim e essa renovação automática do Davi Luiz. Prosseguindo com o giro de notícias, o Wesley vai ser vendido e Mengão vai lucrar milhões. Essa informação também gira de acordo com o que aconteceu ontem no Jogo das Estrelas do Zico no Maracanã. Wesley foi para a zona mista e acabou falando algumas informações ali que seriam confidenciais em relação ao Flamengo. Ele fala que ainda não sabe o do seu futuro, mas que gostaria bastante de ficar até junho para disputar o Super Mundial e então ser vendido para a Europa. Mas menciona ao mesmo tempo que é um sonho muito grande jogar na Europa e a diretoria já sabe disso. O Wesley vai ser um jogador aí utilizado com certeza pelo BAP, pela sua comissão organizadora ali dentro dessa diretoria do Flamengo, a ser a grande venda da temporada de 2025. O Wesley é muito novo, promissor e com certeza vai ser convocado para a seleção brasileira nessas primeiras datas FIFA que vão acontecer ali por volta de março, por ali girando abril. Ele já deve ser convocado para a seleção brasileira. Na minha opinião, hoje é um dos melhores laterais direitos atuando no Brasil, depois do que o Wesley mostrou nessas últimas rodadas do Brasileirão. Vamos colocar assim, nos últimos 15 jogos, o Wesley deslanchou o futebol e ajudou muito o Flamengo a conseguir ali pontos importantes nesse Brasileirão, na luta que foi acirrada até o final, apesar do Botafogo ter conseguido conquistar o título brasileiro. Além disso, é um Wesley que se valorizou muito. Ele já teve uma proposta muito boa do Bournemouth, da Premier League, recentemente, no meio do ano passado, e agora ele vai ter uma proposta melhor ainda com isso. O Flamengo quer chegar à casa dos 100 milhões para uma venda bem efetuada de um lateral direito. A gente está falando de uma posição muito complicada de você vender por tantos milhões. A lateral não é um atacante, não é um meio-campista, é um setor defensivo. A gente já sabe que tem essa depreciação quando se trata de defesa. Isso pode dificultar ali uma negociação milionária. Mas hoje o Wesley traz esse quesito a ponto de ser um jogador tão diferente, de valer milhões para os cofres do Flamengo. Então hoje a venda deve ser concretizada para as próximas semanas, pelo menos é isso que o Flamengo tem na mente, de analisar propostas e logo no início de janeiro já dar o ultimato sobre a permanência ou não do Wesley. A princípio, o Rodolfo Landim já tinha dado ali o ultimato da seguinte maneira: o Wesley fica até junho. Era isso que o jogador tinha em mente até a posse do BAP. Com o novo presidente, os caminhos podem ser outros. Por isso que o Wesley fala que não sabe qual é o futuro, porque há muita coisa ainda para mudar, muita coisa ainda pode rolar dentro dessa negociação, e o Wesley pode ter que sair o quanto antes do Flamengo, dependendo de como está aí essas negociações e essas possibilidades de abertura de porta. Alguns nomes já apareceram, como por exemplo Milan, Manchester United, entre outras equipes que teriam interesse na contratação do Wesley. Nenhuma dessas enviou uma proposta formal, pelo menos que tenha sido revelado à imprensa. Então a gente fica nessa expectativa para saber qual vai ser o futuro do lateral Wesley. Prosseguindo com o giro de notícias, José Boto está devagar no mercado.
Vou dar a minha opinião em relação a isso, porque já estamos chegando próximo à virada de ano, né? Estaremos aí iniciando 2025 e já na segunda semana de janeiro já temos Campeonato Carioca. O Flamengo vai estar viajando, inclusive, com a sua delegação principal para uma pré-temporada nos Estados Unidos, onde vai enfrentar, inclusive, o Inter Miami, a equipe do Messi, e por aqui vão ficar a base para esses primeiros jogos do Campeonato Carioca. O único reforço do Flamengo até agora nessa janela é um reforço que está retornando de empréstimo, o atacante Thiaguinho, que vai estar inclusive integrado a essa equipe que vai estar no Campeonato Carioca. Ele veio do 13 da Paraíba, é um jogador que é revelado pelas divisões de base do Flamengo, teve rodagem em algumas equipes, inclusive do futebol dos Estados Unidos, né? O Houston Dynamo foi uma equipe onde o jogador teve uma passagem de empréstimo por lá, mas ele retorna agora para agregar o Flamengo nesse Campeonato Carioca. Mas de resto o Flamengo ainda não oficializou nenhuma contratação. Só perdeu alguns jogadores, como por exemplo Gabriel Barbosa, a gente sabe disso. E a galera tá muito fervorosa nas redes sociais em relação à sua opinião do José Boto tá devagar ou não no mercado. Na minha concepção, é um cara que chegou muito cedo e um projeto ainda que está se lapidando, ainda está sendo elaborado. O BAP assumiu a diretoria do Flamengo não tem nem um mês, assumiu recentemente, agora em dezembro. É um cara que ainda está começando a implementar o seu trabalho, os funcionários estão entendendo qual a função de cada um. Eu compreendo o torcedor que não pode parar no tempo, não pode ficar paralisado e achar que está tudo certo, porque o Flamengo tem pontos cruciais. Um exemplo disso é que o Flamengo está iniciando, né, até agora o Campeonato Carioca com o Carlinhos como atacante, e não tem outro. O Pedro segue machucado, o Gabigol foi embora e o Carlinhos é o único centroavante do Flamengo, tendo o Bruno Henrique sendo centralizado de falso 9, algumas modificações que podem ser feitas, mas inicialmente o Carlinhos é o atacante titular. Isso é muito ruim porque a gente viu que ele não conseguiu desempenhar um bom futebol na temporada passada. Outros pontos, como por exemplo a saída do Wesley, tem que ter um reserva imediato, um reserva de nome. O Flamengo tem que ir no mercado, peneirar essas peças. Mesma coisa na dupla de zaga, a grande possibilidade de Fabrício Bruno se transferir para a Inglaterra. Isso é um assunto que ainda é falado. E o Flamengo ainda não mobilizou cartas nem peças também para a contratação de um zagueiro a nível de ter ali essa reserva imediata, já que já perdeu o Davi Luiz em um quesito de renovação automática. Então não acho que o José Boto está tão devagar em relação ao mercado, porque acabou de chegar. Mas ele tem que entender que o ritmo tem que ser intenso. Ele falou que as peças são muito positivas, ele deu uma olhada no elenco, mas não é bem assim. O Flamengo tem que contratar, tem que se movimentar, porque em 2025 vai ter muitas competições, vai ter um histórico muito grande de lesões e tem que ter peças para reposição a nível de jogadores que vão estar saindo ao longo de 2025. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes. Agradeço para você que me acompanhou. Não peço mais uma vez encarecidamente que você deixe seu like, seu comentário, compartilhamento, porque é muito importante, e também se inscreva no nosso canal aqui embaixo. Aqui você não vai perder nenhum conteúdo, e falando nesse vídeo sobre o clube com a maior torcida do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então é isso, galera, eu me chamo Yuri Duque, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, um forte abraço, tchau, tchau, até amanhã, fui!